Bom dia a todos. 15ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 18ª legislatura, dia 26 de agosto do ano 2020. Peço ao primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores. Aloysio Laurindo da Silva. Presente. André Luiz Barros da Silva. Ednilda Maria de Lima Oliveira. Presente. Gilberto Medeiros da Silva. Presente. Hildebrando Tenório de Albuquerque Neto. Jorge Afonso Barros de Melo. Presente. José Everaldo Souto. José Wagner Costa da Silva. Marcelo Caldas Nunes. Presente. Neilton Costa da Silva. Nilson do Nascimento Santos. Presente. Pedro Wagner Brandão Ferreira. Presente. Ricardo Francisco Brito da Silva. Havendo o quórum regimental, declaro aberta a 15ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 18ª legislatura. Convido a servidora Evelyn para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Bom dia a todos. Bom dia. A palavra se encontra em Provérbios, capítulo 3, versículo 13 ao 17. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento, porque é melhor sua mercadoria do que artigos de prata, e maior o seu lucro que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que mais possas desejar não se pode comparar a ela. Vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz. Amém. Graças a Deus. Todos atentos para a leitura da ata da sessão anterior. As dispensas, presidente. Coloque em votação o pedido do vereador Gilberto Medeiros da secretária de dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Aqueles que estejam de acordo com o citado requerimento permaneçam como estão. Aprovado. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do expediente. Mensagem número 29/2020, enviando o projeto de lei número 29/2020, que acrescenta dispositivo ao artigo 24 da Lei Municipal número 1032, de 25 de novembro de 2011, e adota outras providências. Resposta da Secretaria Municipal de Saúde, ofício número 52/2020, de autoria do vereador Hildebrando Tenório, sobre informações a respeito dos gastos com o Covid. Resposta da Secretaria Municipal de Saúde, ofício número 55/2020, de autoria do vereador Everaldo Souto, sobre retorno ao atendimento das especialidades médicas. Projeto de lei número 9/2020, de autoria do vereador Hildebrando Tenório, que dispõe sobre a proibição da inauguração e entrega de obras inacabadas. Indicações número 92, 93, 94 de 2020, de autoria da vereadora Ednilda Maria. 92. Pede a colocação de 3 lixeiras entre a igreja do Riacho Velho e o bar dos Messias, bem como o retorno dos 3 bancos que existiam de frente à reportada igreja e uma fixação melhor das mesas lá existentes. 93. Pede a substituição das lâmpadas apagadas do prolongamento da via principal do Riacho Velho. 94. Pede reparo no asfalto da Avenida Padre Silvestre, Travessa do Sol e Rua do Sol na Barra Nova. Indicação número 96 de 2020, de autoria do vereador Nilson Cabeção, que pede a reposição das traves da quadra de futsal situada na terceira etapa do conjunto residencial Denilson Amorim, localizado no bairro das Pedras. Indicação número 100 a 103, de autoria do vereador Hildebrando Tenório. 100. Pede uma logística no trânsito da Massagueira, pelo menos durante os finais de semana e feriados, fazendo com que o trânsito flua normalmente, evitando engarrafamentos. 101. Quem foi? Não é que eu for. 101. A Bíblia do líder comunitário Washington Francelino pede a pavimentação e drenagem da travessa Mato Grosso no povoado Massagueira. 102. Reitera a indicação número 76 de 2020 em caráter de urgência, onde foram solicitados relatórios de tudo que foi realizado e gasto com dinheiro do Fundef, além de cópia de todo o processo de pagamento e cópia atualizada do saldo em dinheiro, desde o dia que o dinheiro entrou nas contas do município, solicitando ainda o extrato bancário das contas dos precatórios do Fundef. 103. Pede a troca de lâmpadas comuns por lâmpadas de LED na rua do loteamento São Rafael.
mais havendo matéria do expediente, já foi que era a palavra a vereadora Linda Olivozinho. Bom dia, presidente. Bom dia, demais vereadores. O público que nos acompanha pelas redes sociais. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre essas minhas indicações, que eu solicito que as principais vias asfálticas da Avenida Padre Silvestre e a Travessa do Sol e Rua do Sol, localizadas na Barra Nova, sejam reparadas pela equipe Prevenir, da Prefeitura, porque pelo jeito, pelo andar da carruagem, o que acontece? Está virando buraco, né? E esse buraco, a tendência é aumentar com o tráfego de carro, né? E as pessoas ali que andam nessas ruas poderão, de repente, acontecer um acidente porque andam de bicicleta e às vezes à noite, né? Pode não visualizar esses buracos. Então, eu peço à Prefeitura que faça esse reparo. A outra questão é a substituição das lâmpadas apagadas no prolongamento da principal rua do Riacho Velho, né, que pega ali da Bica da Pedra até o Riacho Velho. Tem algumas lâmpadas ali que já estavam apagadas e precisa da substituição também pelas lâmpadas de LED. A outra questão é que a praça do Riacho Velho, ela foi inaugurada, né? Fizeram os reparos lá. E o que acontece? Tem os bancos, eram 3 bancos e a população está solicitando que seja colocada mais banco, 1 ou 2, o que for. E também que seja colocada as lixeiras, porque tem muitas pessoas ali que utilizam a praça e terminam colocando os lixos no chão. E a gente sabe que ali tem a lagoa, né? Que poderá com certeza esse lixo ficar carregando para a lagoa. Uma parte, vereador. Sim. Essa semana eu conversando com o prefeito na segunda-feira e foi um pedido no dia da inauguração, foi um pedido dos moradores lá para aumentar a quantidade de bancos e lixeiras e uma academia lá além. Na segunda-feira falamos com o prefeito e ele já providenciou, salvo engano, se não estão indo, não foi ontem, vão hoje, para botar o banco, lixeira e uma academia ao livre. E mais na frente ele já mandou fazer um orçamento para botar o corrimão também na aula toda. E dar continuidade do lado da igreja, que não foi feito o cais, aí vai dar continuidade até o final da igreja ali. Aí foi passado na segunda-feira, eu passei para ele e ele mandou providenciar isso. Graças a Deus, né? Que as coisas estão se encaminhando. E tem também uma questão bastante preocupante, é a questão das 2 mesas, que também foram afixadas, acho que de forma errada, e precisa fixar para que não caia na perna das pessoas ali. Isso é um pedido da população ali do Riacho Velho. Tá? A outra questão muito bem levantada aqui nesse mês é o Agosto Lilás. O Agosto Lilás, para as pessoas que não têm algum tipo de informação com relação a isso, é que muitas mulheres são vítimas de violência doméstica e tantas outras violências. E para isso, existe hoje em dia uma gama de defensoria para que as mulheres se defendam. Muitas mulheres são agredidas fisicamente e moralmente. E tantos outros tipos de agressão. Então, assim, eu como parlamentar, eu solicito às pessoas, às mulheres, né, que não tenham medo, denunciem, que a gente hoje em dia, nós estamos ganhando um leque muito grande no mundo. Né? Antigamente a gente não podia votar, antigamente a gente não podia trabalhar. Hoje em dia, minha gente, a gente tem esse meio, que a gente tem, nós ganhamos isso através de muitas conquistas, muitas brigas, né? Mulheres na rua, né? Procurando efetivar de fato os seus direitos. Então, que as mulheres que se sintam ameaçadas procurem as delegacias de defensoria e defensoria pública para que façam as suas defesas, para que façam suas denúncias e, consequentemente, suas defesas, né? A
é justamente na intenção de defender você, mulher. Eu conheço e acompanho uma advogada maravilhosa, que é a Júlia Nunes. Ela hoje em dia, ela também já foi ameaçada, inclusive ela passou por uma situação muito parecida e isso fez com que invertesse na vida dela. Ela era agredida fisicamente, moralmente, ela fala muito na questão de moralmente, né? E fez com que ela invertesse o papel. E hoje, ela como mulher, ela defende a mulher em todas as instâncias na questão de denúncia. Inclusive, ela tem uma associação onde as mulheres podem, vítimas de violência, podem procurar a AME, né, que é a defesa das mulheres, para que ela tenha mais apoio, consiga diversos apoios e faça essa denúncia e procure seus direitos. O que nós não podemos deixar é que fique impune. Nós temos direitos iguais aos homens. Basta a gente acreditar, basta a gente correr atrás e a gente conquistar o que é de direito. Eram essas as minhas palavras. Muito obrigada. Já falou que era a palavra o vereador Del Cavalcante. Bom dia, senhor presidente. Bom dia. Bom dia, colegas vereadores. Internautas que nos acompanham aí pelas redes sociais da Câmara Municipal. Hoje tem algumas indicações minhas, como de costume, e uma delas ali é em relação àquele trânsito na Massagueira. A gente sabe que a Massagueira é um dos maiores polos gastronômicos do nosso estado, e em virtude dessa situação, dessa mudança de fase em Marechal e a reabertura dos restaurantes, Massagueira travou no sábado e principalmente no domingo. Então eu fiz uma indicação no dia de hoje para o prefeito, com cópia para o senhor Jairo Venâncio, diretor da SNTT, solicitando que ele mude a logística do trânsito local ali na Massagueira, na tentativa de minimizar, né, aquele engarrafamento, porque aí eu vi que pessoas, visitantes, estavam indo embora devido à grande fila de carro, o trânsito estava travado, e moradores também revoltados que não conseguiam nem sair nem entrar em suas residências. Então que ainda essa semana que seja tomada alguma providência em relação ali ao trânsito local da Massagueira, para que no próximo final de semana não venha acontecer isso novamente e a gente não deixe de perder visitantes, que a Massagueira perde renda, e que os moradores também não sofram para entrar e sair de suas residências. Essa é a indicação no dia de hoje. Vereador, Bom dia, vereador Pedrinho. uma parte, por favor. A gente já tinha feito essa indicação, até falei agora ao colega Jorge e o presidente, no sentido realmente de que houvesse realmente um estudo para que houvesse as alterações ali. Eu acho muito pertinente a cobrança de Vossa Excelência, haja vista que esses transtornos ocasionam prejuízo dos comerciantes, né? E logo após uma crise dessa tão grande como foi a crise da pandemia, vereador, acho que a gente tem que trabalhar para propiciar melhores condições para que nossos comerciantes possam faturar ainda mais. Além do que acarreta também transtornos aos moradores. Então, só para frisar aqui que a gente já tinha feito essa indicação, mas muito bom também a cobrança de Vossa Excelência, vereador. Eu lhe agradeço, vereador Pedrinho, e se for reforço um pedido já feito então pelo vereador, como ele já falou, o bom é que aquela situação seja resolvida o mais rápido possível, para que as pessoas não continuem a sofrer como no fim de semana passado. Outra indicação que eu fiz, o vereador Marcelo Moringa já cobrou aqui nessa casa, já foi por essa indicação, vou reforçar um pedido dele, e que é uma luta de um líder comunitário lá da Massagueira, bastante conhecido, que é o nosso amigo Washington Francelino, que é em relação à travessa Mato Grosso no povoado Massagueira. Eu reforço o pedido do vereador Marcelo Moringa, onde a gente solicita a pavimentação e drenagem, que no caso essa travessa Mato Grosso pode ser uma válvula de escape para o trânsito da Massagueira. Uma parte, vereador.
Queria aqui só, senhor presidente, dizer que essa indicação foi feita no dia 21 de julho deste ano, né, aprovada por essa casa. Já passou dos 30 dias, o líder comunitário, o Washington Francelino, teve reunião lá com essa empresa nova, você também que está bastante engajado, eu acho que é Santo Antônio, né? Essa empresa nova que está hoje fazendo o transporte, e ela se comprometeu em passar ali por dentro da Massagoeira, tendo em vista a quantidade de pessoas e a importância do transporte ali para aquela região, e até o momento nada foi feito. O Washington Francelino agora essa semana até postou nas redes sociais alguns vídeos aí mostrando a real situação daquela via, que é uma via importante hoje que liga ali aquele bairro, e até o momento o município não deu um retorno em relação a isso e nada foi feito e a obra continua parada e a comunidade precisando daquela tão importante via sendo recapitulada para que o transporte possa passar, né? Vereador Del e vereador Mourinho, uma parte, mais uma vez. Em relação a essa questão do transporte, eu até estava na dúvida em relação ao nome da empresa, mas realmente eu tinha uns ônibus diferentes, né, que estão prestando esse serviço aqui no nosso município. E dizer que em relação a Massagoeira, vereadores, o objetivo é que se torne um corredor de transporte, aquela rua ali do Campo do Cordeiro, prosseguindo, saindo do antigo Cajueiro, né? E já existem indicações, existem também a possibilidade, acredito que até o fim desse ano aquela rua seja pavimentada, o que irá consolidar esse projeto do corredor de transporte na Massagoeira e irá servir ainda mais pessoas que necessitam tanto de transporte. Verdade, velho. Outra indicação que eu faço no dia de hoje, senhor presidente, em relação ali à rua do loteamento São Rafael, em frente ao Forró do Rafael. Eu já havia solicitado a pavimentação e drenagem, essa casa aprovou, continua do mesmo jeito, e o que vem causando agora problemas é a iluminação pública. A lâmpada já, algumas estão acesas, só que os postos é muito distante de um para o outro, e a lâmpada, além de ser antiga, de vapor de sódio, aí não clareia praticamente quase nada. Então à noite, mesmo com os poucos postes que tem na rua e com a lâmpada de vapor de sódio, aquelas lâmpadas antigas amarelas, não está clareando, e a população já ficando com medo no período da noite. Inclusive ontem, nas proximidades daquela rua, as margens da rodovia de Valemos, houve um assalto com um taxista, salvo engano, e o meliante correu naquela direção. Então eu solicito que toda a iluminação daquela rua seja trocada por lâmpadas de LED. E outra indicação que eu fiz no dia de hoje, a gente sabe da luta de todos os professores e de todo o magistério em relação aos precatórios de Fundef. Fui autor nessa casa de indicação há 2 anos atrás e solicitei que 60% desse dinheiro fosse rateado com os professores. Foi aprovado por unanimidade, todos os colegas aqui sempre foram favoráveis que esses 60% sejam rateados. Também fui autor de uma indicação onde solicitei que esses 60% ficassem retidos pelo município enquanto não houvesse uma posição do Ministério Público Federal e do Tribunal de Contas da União. E o sindicato à época também entrou com uma ação solicitando que a Justiça bloqueasse 60% desse dinheiro enquanto não saíssem essas decisões. E a gente sabe que o Senado e a Câmara Federal aprovou o novo Fundeb. Está faltando só a sanção do presidente, ele tem 15 dias para sancionar, ainda está no prazo. E eu solicitei já há 1 mês, eu fiz uma indicação que essa Câmara aprovou e solicitei relatório de tudo que foi realizado em GAR com o dinheiro do Fundeb, além de cópia de todo o processo de pagamento e cópia atualizada do saldo em dinheiro, desde o dia que o dinheiro entrou nas contas do município. Até agora a Secretaria de Educação não nos mandou, os professores estão ligando, então no dia de hoje eu estou reiterando essa indicação e solicitando a cópia dos extratos bancários das contas de precatório do Fundef. Isso daí é a tentativa dos professores saberem que realmente o direito deles está garantido, que o município não tocou nesse dinheiro e que com a sanção do presidente, creio eu que ele vai sancionar, os professores ficam mais tranquilos
porque vão saber que o dinheiro está na conta do município. Então, nesse dia de hoje, eu peço aos amigos que aprovem essa indicação e que, em caráter de urgência, a secretária de Educação envie para essa casa a cópia dos extratos bancários para a gente poder dar transparência a todos os professores e todos os magistérios aqui do nosso município. Outra situação que eu estou apresentando no dia de hoje, senhor presidente, que a gente tocou muito aqui nessa casa, em relação ao projeto de lei de minha autoria, que dispõe sobre a proibição de inauguração e entrega de obras inacabadas. Esse projeto vai começar a tramitar na casa do dia de hoje. É um projeto simples, fica proibido no âmbito do município de Marechal Deodoro, por parte de agentes políticos ou dos servidores públicos, a inauguração ou solenidade de entrega das obras públicas inacabadas, ainda que em parte incompletas, ou que, embora concluídas, não atendam ao fim a que se destinam. Artigo 2º. Antes de realizar a entrega ou inauguração da obra, o responsável técnico e o gestor do órgão executor deverá atestar por escrito que a obra encontra-se concluída e em condições de uso e segurança, tendo obedecido todas as exigências legais, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa. Esse projeto nada mais é do que a cobrança da sociedade deodorense com algumas obras que foram entregues pela atual gestão pela metade e algumas obras que vocês já relataram aqui hoje, a vereadora Nilda e o vereador Pedrinho, como no Riacho Velho. O prefeito correu para poder inaugurar até o dia que a lei permitia, tem a cerâmica sem rejuntar, bancos não foram colocados na praça, lixeiras não foram colocadas. Então, para que a obra não seja entregue de uma má qualidade à população deodorense, esse projeto tenta só minimizar, e nós, como vereadores e fiscalizadores, que temos essa tarefa de fiscalizar os serviços públicos, é nossa obrigação permanente. Então, vincula-se a essa reação do próprio interesse público, esse projeto de lei. Então, no dia de hoje, ele começa a tramitar nessa casa, e queria que os amigos aí analisassem, vai para as comissões, e que, dentro do tempo que o regimento permite, que esse projeto seja aprovado, na tentativa apenas de fazer com que, independente do gestor que venha ter o município de Marechal Deodoro, que ele tenha sempre responsabilidade com as obras e entregue as obras no momento certo, da maneira correta e de uma maneira segura para toda a comunidade deodorense. Obrigado, senhor presidente. Para franquear a palavra, o vereador Marcelo Murilo. Bom dia, senhor presidente. Bom dia. Bom dia a caros colegas vereadores, internautas que nos acompanham. Gostaria de iniciar minhas palavras hoje pedindo aos colegas vereadores que aprovem esse projeto de lei que hoje vai entrar em votação, que é o projeto 07/2020, onde foi apresentado há alguns dias nessa casa, já passou pelas comissões e hoje vai ter a votação, o que torna a atividade física como uma atividade essencial. Então, peço aos colegas vereadores que aprovem esse projeto, que é de total e extrema importância para a sociedade deodorense. E também, senhor presidente, vou trazer um tema aqui em relação à nossa cidade, que está sendo bastante debatido aí pela sociedade deodorense, que é as ordens de serviços, as obras que estão ocorrendo. Inclusive, na sessão passada foi também aqui falada pelo vereador Nelson Nery e o vereador Neilton Costa. Todos nós sabemos que vai se aproximando o período eleitoral e inicia-se uma temporada, vereador, aqui no nosso município, de ordem de serviço. Não sou contra, nós estamos aqui cobrando a cada dia, todos os vereadores, que essas obras realmente saiam do papel e que aconteça, que venha trazer benefício e melhorias para a nossa comunidade. Mas o que nós vemos aí é obras sendo mal feitas, de péssima qualidade, calçamento afundando, a rua Marinita de Gouveia, que nós fizemos alguns vídeos, alguns moradores também fizeram vídeo naquela época, postando e mostrando que não estava sendo feita a drenagem,
Aí algumas pessoas nos atacaram, né, dizendo que foram feitas e agora está lá abrindo a rua, fazendo tudo de novo, quebrando a rua, e isso dinheiro público sendo jogado fora. Então é vergonhoso o que está acontecendo em nossa cidade. Está lá agora também, lá na Massagueira, Nossa Senhora das Candeias, sendo feita. Parabéns, a rua precisava, os moradores cobrou bastante. Vereador Pedro, bastante, vereador Del também. Todos aqui cobrando que essa obra seja realizada, mas realizada de uma forma correta, para que amanhã não venha trazer prejuízo para os moradores daquela determinada localidade. Então, às vezes, o prefeito acha que a gente está aqui cobrando, porque a gente é oposição, mas a gente diz sempre que nós fazemos uma oposição consciente, e sim para levar melhorias para a população, e não em relação a alguma coisa do tipo pessoal. Não tenho nada contra a pessoa do prefeito, e sim contra a gestão do prefeito, da forma que é feita. Então, essa temporada de obra se iniciou, inclusive a gente se surpreendeu da quantidade de placas em ruas que foram colocadas, do dia para a noite apareceram essas placas, e Deus queira que essas obras se realizem, porque a gente está vendo aí muitas obras no município paradas, abandonadas. Falar das malhadas Cabreira ali, que pelo amor de Jesus, deu ordem de serviço, já passou da data da inauguração e até o momento nada é feito. Né? Então, o prefeito foi até a igreja, no púlpito da igreja, um lugar sagrado, disse que ia realizar aquela tão sonhada obra e está lá. Está lá parada. Passei esses dias, tinha três pessoas trabalhando. 3. Você não passa, vereador? Pois não, vereador Nilson? Eu acho, vereador, ontem eu estava lá ontem e o pessoal está dando, o serviço está lá, o pessoal da obra. Graças a Deus. A ação que o está atividade com o pessoal. E assim, a drenagem já foi concluída, né? E o pessoal está lá trabalhando. Você passou ontem lá, foi não? Não, passei acho que foi segunda-feira. Inclusive a gente até registrou com foto. 3 pessoas trabalhando aqui na obra. Pode ser que realmente tenha. A drenagem foi feita da pista até lá dentro? Não, do campo até próximo à igrejinha, descendo depois do campo, aquela parte. Não falta muito a drenagem. Porque aquela parte ali vai ser de gravidade, entendeu? Vai ter um pivô ali na frente, que você falou, água vem, desce e não dá para sair. É o que a prefeitura está fazendo agora. O nosso questionamento é que a obra seja realizada e que seja feita, né? Porque, vereador, foi feito a ordem de serviço já há bastante tempo, né? O prefeito soltou fogo, aquela coisa toda, e a obra já passou do prazo. Já, inclusive, ia dar até para cantar parabéns já da obra, já. Levar um bolinho lá e bater os parabéns também. Porque a gente quer que funcione. O senhor, vereador Nilson, é bastante cobrado, senhor daquela comunidade, né? Então, logicamente que os moradores vão até a Vossa Excelência para que a obra se realize, e o que todos nós queremos aqui é que realmente aconteça, né? Essa é a cobrança nossa aqui, e não em relação à gestão, ou em relação ao prefeito. E um outro ponto também que eu trouxe, inclusive aqui na sessão anterior, foi em relação ao lixo. Continua da mesma forma também. Então eu peço encarecidamente à secretaria responsável que coloque containers, pelo menos os containers, nos bairros. Francês, você passa ali nas malhadas na pista mesmo, está lá cheio de lixo. Você vai ali no Gislene da mesma forma. Fui no Morada Melhor, do mesmo jeito ali na Terra da Esperança, whisky. Gente, o que é que está acontecendo, presidente? O que é que está acontecendo? Há 3 anos e meio, a prefeitura vinha com uma forma de trabalhar e recolher o lixo, que a gente sabe que é destinado por localidade, e cada localidade tem os seus dias e horários. Depois de 3 anos e 8 meses, as pessoas acostumadas começaram a mudar tudo agora. Horário, dias. Então assim, eu acho que a cidade vai ficar suja até o final do ano.
porque o trabalho de conscientização ainda não foi feito. Muitas pessoas ainda não sabem que os dias e horários foram mudados. Na Santa Rita mesmo, eu moro lá é segunda, quarta e sexta pela manhã. Então todo mundo de 5 horas da manhã às 7h30 coloca o seu lixo na porta. Já tem 2 semanas que estão recolhendo lixo à tarde, eu acho que lá já mudou. E se você entrar na Santa Rita, segunda, quarta e sexta, vai estar o lixo de manhã até o final do dia, porque mudaram o recolhimento e eu acho que se passaram, sem nem se passou o carro de som ou algo do tipo. Mas eu vi que foi modificado. No francês fizeram a mesma reclamação, que não está passando nos dias ou no horário de antes. Então assim, eu não sei quem é o responsável sobre isso e o porquê fizeram essa modificação, mas eu acho que em vez de contribuir, vai ter o aspecto que a cidade vai sempre estar suja. Foi até bom, vereador Marcelo, Vossa Excelência ter tocado nesse ponto, para ver se algum secretário, eu acho que é alocado na infraestrutura, essa questão da limpeza urbana, para poder realmente rever essa situação e se realmente modificou, que intensifique com cards das redes sociais, com carro de som, intensifique mais, para que Marechal não tenha uma impressão de que todos os povoados estão sujos. Obrigado, vereador. Nada, Del. Queria também, vereador Del, parabenizar a Vossa Excelência pelo projeto. É de extrema importância, inclusive esse tema que eu venho falando agora há pouco em relação às obras. Esse projeto cabe perfeitamente em relação a tudo isso. Pode contar aí com o meu apoio. Esse projeto é muito importante, né, para que não aconteçam mais essas inaugurações em tempo relâmpago com obras inacabadas, né? Então o projeto é de extrema relevância e importância. Espero que seja votado e que passe esse projeto aqui nessa casa. Queria também, vereador Del, falar com Vossa Excelência aqui, que Vossa Excelência fez uma indicação em relação ali próximo ao loteamento São Rafael. São de Lombadas, é isso? Isso, já fiz também com o Lombadas ali na... Isso, que eu tive lá ontem, inclusive, estive lá ontem, e juntou alguns moradores quando me viram lá, solicitando que nós de alguma forma fôssemos até o DRE, que era comprar o DRE, para que seja instalado ali, presidente, pelo menos um redutor de velocidade, faixa de pedestre, que as crianças têm que atravessar daquele loteamento São Rafael para o outro lado ali onde fica o Rafael, né, para poder pegar o ônibus da escola, e realmente é dificultoso. Nós temos ali o nosso gabinete hoje, naquela mesma localidade, às vezes a gente deixa o carro da gente no lado oposto e a gente vê a dificuldade de atravessar. Então já foram diversos acidentes que ocorreram ali, com vítimas fatais, né? Então o prefeito já tem ciência também e infelizmente nenhuma providência é tomada. Então, presidente, eu queria até de repente a gente fazer alguma coisa coletiva, todos nós juntos, endereçada ao DR, para que seja resolvido pelo menos naquele trecho ali do Rafael, alguma coisa para poder ajudar aquela população ali, que vem sofrendo bastante com essa situação aí e correndo risco de vida, né? Que o mais importante são as vidas que estão se perdendo ali aos poucos. Também gostaria de solicitar aqui mais uma vez e reforçar um pedido que já fiz por diversas vezes aqui em relação à implantação de pontos de ônibus, abrigos de ônibus na Praia do Francês. Praia do Francês, uma localidade como aquela, onde recebe diversos turistas, tá aí, voltou agora o transporte complementar, as coisas aos poucos voltando, e inclusive alguns moradores e donos de pousada também me solicitaram e cobraram em relação a esses pontos de ônibus. Que seja implantado, visse um estudo, vejam os melhores locais para que fossem implantados esses pontos de ônibus ali na Praia do Francês. As pessoas têm que ficar debaixo de sol e chuva. O turista vem às vezes com transporte complementar e tem que ficar ali aguardando. A gente sabe da dificuldade hoje pela questão da pandemia, que diminuiu a quantidade de ônibus, né, nos horários, e tem que ficar ali em sol e chuva aguardando o seu transporte. Não só o turista, mas também os funcionários de restaurantes, os ambulantes que moram aqui na cidade, tem que ficar aguardando seu transporte de uma forma precária, né? Então, fica aqui mais uma vez o reforço
e um pedido para que esses pontos de ônibus sejam implantados na Praia do Francês. Obrigado, senhor presidente. Então, quero a palavra ao vereador Pedrinho Ferreira. Bom dia, senhor presidente, demais colegas vereadores, o público presente aqui nas galerias. Um abraço aqui para o nosso amigo Hélio e todos os internautas que nos acompanham através das redes sociais. Senhor presidente, eu inicio minhas palavras fazendo aqui uma indicação, né, verbal, no sentido de que, ali nas proximidades, senhor presidente, do ginásio da Massagueira e do antigo Mercadinho França, que se eu não me engano hoje é uma igreja, que ali seja vista a possibilidade de drenar aquela água ali. Não sei o que acontece ali, mas existe um grande acúmulo de água naquela região e é necessário que se resolva aquela situação, porque toda via está perfeita, tirando aquele pedaço ali. Então tem que se ver o que está acontecendo de errado. Então fazer, né, solicitar um ofício para o SAI e para a infraestrutura para que eles possam buscar uma solução para aquele trecho ali. Quero também aqui, aproveitando o ensejo do projeto do nosso colega vereador Marcelo Mourinho, muito oportuno, que é um projeto em relação a tornar as atividades físicas e esportivas essenciais, solicitar a reabertura das quadras e ginásios. Eu estive com o prefeito esses dias conversando sobre esse assunto, ele pediu mais um tempo para que saísse um novo decreto, que provavelmente deve sair dia 30, decreto do governo do estado, mas venho fazer esse apelo por entender, vereador, que essas atividades realmente são essenciais para o nosso povo. Elas passam para eles saúde, né, e felicidade para as pessoas que precisam ter um alento aí, após esse momento de pandemia, precisam ter um convívio social, precisam praticar esportes para que venham a ter mais saúde. E para finalizar, senhor presidente, as palavras, eu quero, né, fazer uma indicação verbal no sentido da construção de um pequeno cais ali por trás da unidade básica de saúde da Rua da Praia. O pessoal me procurou, alguns pescadores e comerciantes que ali precisam atracar seus barcos, né, canoas e pequenas embarcações, e fica muito ruim o desembarque deles, haja visto que eles têm que desembarcar na lama ali, então se torna difícil, às vezes precisam carregar um peso, uma mercadoria, alguma coisa, e é necessário realmente que a gente dê dignidade àquele pessoal para que eles possam atracar seus barcos e praticar seus trabalhos para que possam levar o pão para casa. Então, venho fazer esse apelo, né, no sentido dessa indicação, para que venha a ser construído um pequeno cais por trás, nas proximidades, não seria exatamente por trás, mas ali nas proximidades da UBS da Rua da Praia. São só essas minhas palavras, senhor presidente. Obrigado, bom dia a todos. Está franqueando a palavra o vereador Betinho Abraão. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos colegas vereadores e bom dia a todos aqui presentes. Hoje, começo minhas palavras agradecendo ao secretário Vitor, da Infraestrutura, por atender mais um pedido meu que foi feito para terraplanagem na Rua do Amparo, na Massagueira, né? E também fiz uma solicitação ao secretário Matheus para fazer a limpeza na área verde daquela localidade, que com esse inverno o mato cresceu bastante e os moradores estão preocupados por conta da segurança. Então, venho também agradecer ao prefeito por ter atendido mais um pedido meu, que inclusive foi reforçado pelo pedido agora da vereadora Nilda, né, que é esse pedido lá do Riacho Velho, né, da Orla, que foi uma indicação minha que foi aprovada aqui nessa casa. E logo, em breve, com fé em Deus, vai ser feita também a pavimentação do Riacho Auxiliadora, né? Isso é um pedido desde o começo do mandato e logo, com fé em Deus, vai ser feito. Uma conversa que eu tive com o prefeito. E também mais um pedido na Barra Nova, que eu não vou adiantar, eu vou esperar por ele falar, e outra pavimentação de ruas que vai ser feita na Barra Nova, que foi a pedido
que as indicações foram aprovadas aqui nessa casa. Essas minhas palavras. Está trocando a palavra o vereador Jorge Melo. Oi. Bom dia a todos os colegas vereadores, as pessoas que nos assistem nas redes sociais. Minhas palavras hoje serão breves, apenas para enaltecer aqui os dados do Covid que estão caindo em todo o estado de Alagoas. Dessa forma, as atividades econômicas gradativamente estão retornando à normalidade, e é uma coisa que nós temos que nos preocupar bastante. Afinal de contas, acho que o problema principal de Marechal Deodoro em todo o estado de Alagoas e o país todo é o desemprego que assola todas as famílias deodorenses, alagoanas. E com a retomada da economia, eu torço para que novos postos de emprego surjam na nossa cidade, para que as pessoas dessa maneira resgatem sua autoestima, possam levar o sustento para dentro de casa. Eu tenho andado muito nas casas das pessoas e a gente vê por uma boca só que o maior problema hoje é a falta de emprego. Nós também temos que nos preocupar bastante com os ambulantes, que dependem da sua atividade para trazer sustento, e com a retomada da volta do trade turístico, vai voltar os turistas, os banhistas para a Praia do Francês e para as demais localidades, para que assim as coisas vão retomando à normalidade. Então, quero registrar aqui o meu apreço ao amigo Júnior Destaque, que é presidente da Associação Comercial de Marechal Deodoro, e vem fazendo um trabalho hércules lá dentro da associação, para que dê um respaldo para todos os seus filiados e para todos os comerciantes de Marechal Deodoro. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Funcionários desta casa, colegas vereadores, os deodorenses que nos acompanham respeitando todos os protocolos aqui nas nossas galerias, e os internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Eu serei breve hoje no meu pronunciamento, destacando mais em relação à questão das obras do município. Também tenho recebido vários contatos aqui de pessoas que têm me indagado acerca das obras que, de uma forma ou de outra, ao apresentar alguns problemas, o município tem tentado corrigir. E tenho deixado as pessoas muito tranquilas, no sentido de que essas obras que são entregues e que de alguma forma tenham qualquer tipo de problema, essas obras as empresas são notificadas, as obras estão em garantia. É bem verdade que é feita uma licitação para a contratação dessas empresas. O município não tem ingerência na escolha de nenhuma empresa para que seja realizada aquela obra, não há direcionamento para nenhuma empresa. Basta observar a quantidade de empresas diferentes que estão fazendo trabalhos de construção nesse município. E essas obras, uma vez entregues e sendo observado que durante a sua utilização, num espaço curto de tempo, elas tenham qualquer tipo de problema, a Prefeitura tem notificado as empresas e as empresas têm iniciado os seus reparos. O custo desses reparos não é pago pelo contribuinte municipal, não é pago por nós deodorenses. O custo desses reparos o custo desse reparo é pago pela empresa, haja vista que a obra está em garantia. Assim como algumas obras que está acontecendo no nosso município. Então eu tenho deixado as pessoas muito tranquilas, no sentido de que a Prefeitura não está pagando por mais de uma vez para qualquer tipo de obra, e sim notificando as empresas para que as empresas possam fazer os reparos necessários, que é comum em qualquer tipo de construção. Em relação à usina Sumaúma, nós estamos nos aproximando da mais uma safra,
né, ainda a informação que eu tive, conversando com alguns amigos, né, que tem uma ligação com a usina, ficou bastante cana da outra safra, então a usina aumentou a capacidade de produção, isso é muito importante, né, aumentando a capacidade de produção, para que a gente possa ter uma safra recorde aqui no município. Mas com a chegada e o avanço tecnológico, a gente sabe que tem diminuído a busca por mão de obra nesse setor sucroalcooleiro. Então a gente, graças a Deus que nós temos um prefeito que tem feito muitas obras no município, garantindo assim uma gama de empregos, a geração de emprego e renda, principalmente na construção civil, né, para muitos deodorenses aí que estariam fora do mercado do trabalho devido também a essa questão, né, da diminuição da mão de obra no setor que é a usina e no polo, né, por essa crise que nós passamos aí da pandemia. As obras, graças a Deus, com toda a segurança e respeitando os protocolos, continuaram, não pararam as obras no nosso município, né, obras estão sendo entregues, outras estão próximas a serem entregues. Em relação aos asfaltos, principalmente na minha região das pedras, das malhadas, né, foi aficionadas 2 placas, e no Veleiros também naquela região. São obras que estavam, a do Cabreiros tinha sido iniciada, mas tinha sido parada por força do contingenciamento de recursos do governo federal. Graças a Deus o prefeito Cacau, junto ao deputado Sérgio Toledo, tem sido um gigante, né, tentando destravar essas emendas, que a gente sabe que o governo federal está passando por uma crise, né, a crise financeira, por dessa pandemia também, os recursos que tiveram que destinar tanto para o combate ao Covid quanto para a questão social, né, esse benefício que foi dado aí a milhões de brasileiros, né, recaindo sobre uma quantidade expressiva de recursos da nação, mas o Brasil tende a retomar, Marechal tende a retomar, né, e a gente tem que continuar. A gente sabe que o mandato de um prefeito são 4 anos, né, então o prefeito ainda está no seu mandato, está executando suas obras, buscando recursos para que Marechal possa realmente sair dessa pandemia e alavancar, né, o seu desenvolvimento. Graças a Deus tem sido feita uma campanha muito forte na mídia, né, acerca do turismo aqui de Marechal, tentando atrair novamente que as pessoas venham a frequentar, né, as nossas localidades. Graças a Deus que a gente, nesse último final de semana, nós vimos a ocupação da Massagueira, embora haja necessidade, assim como o vereador Del externou e o vereador Pedrinho também falou, em relação ao trânsito daquela localidade, né, acho que até a SCTD tem que ver a possibilidade de fazer um anel viário ali, né, deixando a parte da orla, principalmente nos finais de semana, uma única mão, né, dando uma via de escoamento, outra via de escoamento para o retorno das pessoas. E isso faz com que realmente a gente fique muito feliz que essa campanha de chamamento ao retorno das pessoas para frequentar Marechal Deodoro. A gente sabe que tem muitas pessoas que vivem do trabalho informal, ambulantes, cocadeiras, enfim. Fiquei muito feliz de ver uma reportagem com as cocadeiras, o ônibus lá parado, voltando a frequentar, e a gente fica muito... Queria até parabenizar, né, as cocadeiras, porque eles lá fizeram, vereador Pedro, as cocadeiras que estavam em grupo de risco ficaram em casa produzindo, e as que não eram grupo de risco foram vender, mas venderam em forma de cooperativa, repartindo, né, de forma igualitária os recursos que eram arrecadados. Isso é muito importante, né, um companheirismo, um respeito realmente àquelas pessoas que não tinham condições de estar na rua para vender a sua cocada, e graças a Deus eu tenho uma amiga lá e ela me explicou como é que estava ocorrendo essa logística, e deu certo, né, as pessoas que não podiam vender ainda estavam tendo uma atividade, né, de geração de emprego e renda. Então eu gostaria de parabenizar as cocadeiras por dar esse exemplo, né, para todos nós, de forma de respeito com o companheiro.
Dito isto, não tendo mais quem queira fazer uso da palavra, eu passo a ordem do dia. Nós temos aqui alguns projetos e indicações, projetos esses que nós discutimos aqui na reunião das comissões, e a gente já vem para a sessão com entendimento em relação aos citados projetos. Várias indicações foram colocadas pelos colegas vereadores em plenário. Vamos passar outro dia no sentido de apreciá-los. Dito isto, eu coloco em discussão o projeto de lei número 029/2020, que acrescenta dispositivo ao artigo 24 da Lei Municipal 1032, de 25 de novembro de 2011, e adota outras providências ao tempo que encaminho às comissões competentes. Eu coloco em discussão o projeto de lei número 009/2020, de autoria do vereador Del Cavalcante, que dispõe sobre a proibição de inauguração e entrega de obras inacabadas ao tempo que encaminho às comissões competentes. Eu coloco em votação as indicações número 092 a 094, de autoria da vereadora Nilda Leopoldina. Indicação número 092/2020. A vereadora solicita que seja instalada 3 lixeiras entre a igreja do Riacho Velho e o bar do Zé Messias, bem como o retorno dos 3 bancos que existiam de frente à reportada igreja e uma fixação melhor das mesas lá existentes. 093/2020. A vereadora solicita a substituição das lâmpadas apagadas no prolongamento da via principal do Riacho Velho. Indicação número 094/2020. A vereadora solicita o reparo no asfalto na Avenida Padre Silvestre, Travessa do Sol e Rua do Sol, na Barra Nova. Aqueles que estejam de acordo com as citadas indicações permaneçam como estão. Aprovadas. Eu coloco em votação a indicação número 096/2020, de autoria do vereador Nilson Cabeção. O vereador solicita a reposição das traves da quadra de futsal situada na 3ª etapa do conjunto residencial Denis Amorim, localizado no povoado Pedras. Aqueles que estejam de acordo com a citada indicação permaneçam como estão. Aprovada. Eu coloco em votação as indicações números 100 a 103, de autoria do vereador Del Cavalcante. O vereador número 100. O vereador, essa daqui já tinha sido pelo Pedrinho, é isso, Del? É para reforçar o Pedrinho, é? A questão da logística do trânsito. É isso? Não é isso que ele já tinha feito, Pedrinho? Pronto. O vereador solicita, reforça o pedido. Conjunta, então. Indicação número 100/2020, de autoria conjunta do vereador Del Cavalcante e vereador Pedrinho Ferreira, que solicita que a SMTT realize uma logística melhor no trânsito da Massagueira, pelo menos durante os finais de semana e feriados, fazendo com que o trânsito flua normalmente, evitando engarrafamentos. Indicação número 101/2020, onde o vereador Del Cavalcante, juntamente com o vereador Marcelo Moringa, pede a pavimentação e drenagem da Travessa Mato Grosso, no povoado da Massagueira. Indicação número 102/2020. O vereador reitera a indicação número 076/2020, em caráter de urgência, onde foram solicitados relatórios de tudo que foi realizado e gasto com o dinheiro do Fundef, além de cópia de todo o processo de pagamento e cópia atualizada do salário em dinheiro, desde o dia que o dinheiro entrou nas contas do município, solicitando a extrato bancário das contas dos pregatórios do Fundef. 103/2020. O vereador solicita a troca de lâmpadas comuns por lâmpadas de LED na rua do loteamento São Rafael, rua em frente ao Forró do Rafael. Aqueles que estejam de acordo com as citadas indicações permaneçam como estão. Aprovadas. Eu coloco em votação o parecer favorável da Comissão de Justiça em redação final ao projeto de lei número 06/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a desobrigar as transferências para o Tesouro do município das receitas oriundas do imposto de renda retido na fonte, incidente sobre a remuneração dos servidores, quando recolhido por os seus órgãos, revertendo-se em benefício desses e adotar outras providências. Aqueles que estejam de acordo com o citado parecer permaneçam como estão. Aprovado, registrando as abstenções de vereadores Del Cavalcante e Marcelo Moringa.
Eu coloco em votação o parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 06/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a desobrigar as transferências para o Tesouro do Município das receitas oriundas do Imposto de Renda retido na fonte, incidente sobre a remuneração dos servidores quando recolhidos por seus órgãos, revertendo-se em benefício desse e adotar outras providências. Aqueles que estão de acordo com o citado parecer permaneçam como estão. Aprovado, registrando as abstenções do vereador Del Cavalcante e Marcelo Moringa. Ao passo em que eu coloco em votação o projeto de lei número 06/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a desobrigar as transferências para o Tesouro do Município das receitas oriundas do Imposto de Renda retido na fonte, incidente sobre a remuneração dos servidores quando recolhido por seus órgãos, revertendo-se em benefício desse e adotar outras providências. Aqueles que estejam de acordo com o citado projeto permaneçam como estão. Abstenção? Aprovado, registrando as abstenções de vereador Del Cavalcante e Marcelo Moringa. Eu coloco em votação o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 026/2020, que dá a denominação de Emília Xambili Lopes da Silva Mena, a nova praça localizada no loteamento Eldorado, no município de Marechal Deodoro, e adotar outras providências. Aqueles que estejam de acordo com o citado parecer permaneçam como estão. Aprovado. E na sequência eu coloco em votação o projeto de lei número 026/2020, que dá a denominação de Emília Xambili Lopes da Silva Mena, a nova praça localizada no loteamento Eldorado, no município de Marechal Deodoro, e adotar outras providências. Aqueles que estejam de acordo com o citado projeto permaneçam como estão. Aprovado. Eu coloco em votação o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 027/2020, que dá a denominação de UBS Enfermeira Renata Marielle de Melo, a nova unidade básica de saúde localizada no povoado da Tupanduba, no município de Marechal Deodoro, e adotar outras providências. Aqueles que estejam de acordo com o citado parecer permaneçam como estão. Aprovado. Eu coloco em votação o projeto de lei número 027/2020, que dá a denominação de UBS Enfermeira Renata Marielle de Melo, a nova unidade básica de saúde localizada no povoado de Tupanduba, no município de Marechal Deodoro, e adotar outras providências. Aqueles que estejam de acordo com o citado projeto permaneçam como estão. Aprovado. Gostaria nesse momento, em nome da Câmara, parabenizar inclusive ao prefeito Cacau, né, por fazer esse projeto de lei, enviar essa casa, denominando a nova unidade, né, a nossa amiga enfermeira Renata, né, que fez tanto pelaquela comunidade. É o reconhecimento de um servidor público municipal, né, pelo que fez tanto por nossa gente e por nosso município. Eu coloco em votação o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 028/2020, que dá a denominação de Yarley Ramey Alves Sabino Santos ao auditório da nova Escola Municipal Altina Ribeiro Toledo, no município de Marechal Deodoro, e adotar outras providências. Aqueles que estejam de acordo com o citado parecer permaneçam como estão. Aprovado. Eu coloco em votação o projeto de lei número 028/2020, que dá a denominação de Yarley Ramey Alves Sabino Santos ao auditório da nova Escola Municipal Altina Ribeiro Toledo, no município de Marechal Deodoro, e adota outras providências. Aqueles que estejam de acordo com o citado projeto permaneçam como estão. Aprovado. Igualmente, em nome dessa casa, eu gostaria de parabenizar o prefeito Cacau, né, por ter encaminhado, e aos colegas vereadores pela aprovação, né, por reconhecer também o trabalho que esse servidor público, né, realizou na administração em prol do nosso povo e do nosso município. Eu coloco em votação o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 07/2020, de autoria do vereador Marcelo Caldas Nunes, conhecido como Marcelo Moringa, que reconhece a prática regular de atividades físicas, sejam praticadas em espaços públicos ou privados, em qualquer tempo, inclusive durante possíveis crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais, é essencial para a manutenção e incremento da qualidade de vida e saúde da população do município de Marechal Deodoro. Aqueles que estejam de acordo com o citado parecer permaneçam como estão. Aprovado. Na sequência, eu coloco em votação
o projeto de lei número 07/2020, de autoria do vereador Marcelo Caldas Nunes, conhecido como Marcelo Moringa, que reconhece que a prática regular de atividades físicas sejam praticadas em espaços públicos ou privados em qualquer tempo, inclusive durante possíveis crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais, é essencial para a manutenção e incremento da qualidade de vida e saúde da população de Marechal Deodoro. Aqueles que estejam de acordo com o citado projeto permaneçam como estão. Aprovado. E por último, eu coloco em votação o parecer da Comissão de Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 008/2020, de autoria do vereador Jorge Melo, que transforma em utilidade pública o IAL, Instituto Amigo Leal, e adota outras providências. Aqueles que estejam de acordo com o citado parecer permaneçam como estão. Aprovado. E por sua vez, eu coloco em votação o projeto de lei número 008/2020, de autoria do vereador Jorge Melo, que transforma em utilidade pública o IAL, Instituto Amigo Leal, e adota outras providências. Aqueles que estejam de acordo com o citado projeto permaneçam como estão. Aprovado. Não mais havendo matéria na ordem do dia, está frequentada a palavra para as considerações pessoais. Por ordem de inscrição, o vereador Marcelo Moringa. Senhor presidente, gostaria de agradecer aqui aos colegas vereadores aqui que estão presentes pelo projeto aprovado no dia de hoje. Aqui está presente aqui o vereador Del Cavalcante, o vereador Danilda Leopoldino, o vereador Nilson Cabeção, o vereador Betinho, o vereador Pedrinho Ferreira, o vereador Aloysio do Mercadinho, o vereador Jorge Melo, o vereador André Bocão. Gostaria de agradecer a todos vocês por votar nesse projeto que vai vir a beneficiar e trazer uma qualidade de vida melhor ao nosso povo deodorense. Obrigado de coração pela aprovação desse projeto tão importante para o nosso povo. Essa que é a palavra do vereador Del Cavalcante. Senhor presidente, eu gostaria de tocar aqui em duas situações, né, nesse momento de explicações pessoais, e externar a revolta de uma família ali em Itaperaguá, no bairro Itaperaguá, que também quero ser solidário, onde o prefeito, em mais um ato descabido e achando que é dono do município, por perseguição política, proibiu uma pessoa e sua família de colocar um pula-pula, que é uma coisa móvel, na praça de Itaperaguá. Então, eu quero aqui dizer que a família, que vocês não baixem a cabeça, contem com esse vereador, o que for legal de ser feito, vocês contem comigo que vai ser feito, porque se é permitido pula-pula em outras praças e nunca precisou de alvará, o porquê específico com você e com sua família está precisando de alvará e colocando diversos empecilhos. Então eu quero aqui externar essa situação para o povo deodorense, que uma eleição se aproxima e as perseguições continuam cada vez mais, mas não iremos baixar nossas cabeças e, como falei, contem com esse vereador na forma legal, no que a lei permite, que eu irei ajudá-los para que vocês tenham esse pula-pula, não só na praça de Itaperaguá, mas em outras praças, se assim a lei permitir. E se a lei não permitir, tem que ser aplicada para todos. A legislação é clara, ela não pode ser aplicada para uns e para outros não. E a outra situação aqui, que eu queria externar, os bastidores de política deodorense não pararam, de sexta-feira para cá, foi em relação à destituição do presidente do PP no município de Marechal Deodoro, Neilson Costa, pré-candidato a vice-prefeito na chapa do pré-candidato Júnior Damaso. Em mais uma situação de medo, porque as ruas estão aí, um acordo político feito em Brasília, através do deputado federal Sérgio Toledo e do deputado Arthur Lira, e destituíram o presidente do PP, Neilson Costa, e colocaram Robson Crisóstomo, atual diretor da Guarda Municipal. Isso é mais uma prática, para mim, de perseguição. A gente sabe que a política é muito dinâmica, isso faz parte do jogo, mas mostra também que o deputado federal Arthur Lira não tem palavra.
Esse é o meu reconhecimento. Quero ser solidário ao vereador Nelson Neri, hoje filiado ao PP, ao pré-candidato a vice-prefeito Neilson Costa, também filiado ao PP, e o que precisar desse amigo, e na esfera também legal e jurídica, vocês podem contar. Isso daí não passa de mais uma armação política e só mostra medo do atual gestor para o próximo pleito eleitoral. Então, vamos levantar a cabeça. Sempre digo que primeiramente Deus em nossas vidas. Depois de Deus nos abençoar e do povo querer, ninguém mais vai segurar. Então levantem a cabeça. Quero ser solidário aos amigos e contem mais uma vez com esse amigo no que precisar. Às vezes é revoltante essas situações, próximo a um pleito eleitoral, mas infelizmente muitos tratam a política e a prefeitura como uma fazenda. Mas o povo vai se libertar dessa situação. Obrigado, senhor presidente. Continuação de a palavra. Bem, não mais havendo que vereador. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos, colega vereador. Senhor presidente, eu não podia esquecer e agradecer ao nosso prefeito Cacau por mais uma praça que vai ser realizada na Rua dos Cajueiros, que dá acesso Rua da Floresta, a principal da Rua dos Cajueiros, beneficiando todos os moradores ali, comerciantes, porque aquele era um terreno particular e a prefeitura comprou e agora vai ser realizada uma praça e a comunidade está muito feliz, senhor presidente, entendeu? Porque ali não vai ficar 10 não, vai ficar 1000. É de chorar, viu? É chorar de alegria mesmo. Parabéns, prefeito Cacau, por mais uma obra na minha comunidade, na minha região, Rua dos Cajueiros. Continuação de a palavra. Não mais havendo querer fazer uso da palavra, eu convoco os seus vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 2 de setembro, ao tempo em que agradeço a presença de todos, está encerrada a sessão.